Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos a este nosso momento de reflexão na Palavra de Deus, nesta nova oportunidade que o Senhor nos concede de extrair da Bíblia tanto o consolo para as nossas almas atribuladas pelo pecado, como também o guia para nós seguirmos a vontade de Deus e que assim possamos viver em harmonia neste mundo, até o dia em que o nosso Senhor Jesus voltar. Nós queremos iniciar esta nossa reflexão falando com Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Senhor Deus, nós te agradecemos por esse grande privilégio de podermos refletir na palavra e de retirar dela o conforto para as nossas vidas. Nós sabemos que somos pecaminosos, somos impuros diante de Ti e necessitamos do Teu Evangelho, da Tua Boa Nova, para reparar as nossas almas, para consertar o estrago que o pecado fez dentro de nós. No entanto, Senhor Deus, Tu também nos ensinas a viver conforme a Tua vontade na Bíblia, pela Tua lei. Atende-nos especialmente neste momento pelo Espírito Santo, está conosco e abre os nossos corações e mentes para refletirmos neste grande tema das boas obras, que norteará este nosso momento de estudo. No mais, Senhor Deus, abençoa todos que estão aqui, ouvindo, assistindo a este estudo, abençoa suas vidas, a sua família, protege-os de todo mal. E aqueles que necessitam, sejam familiares ou pessoas próximas, amigas, do teu consolo, da cura, ou mesmo da tua estada com eles. Fica, Senhor, com essas pessoas por teu grande favor. Te pedimos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos hoje, como já foi anunciado na oração, refletir sobre as boas obras. Só me dá um instantinho aqui que eu estou projetando o estudo. Certo. Pois bem, justamente pelo fato de que neste final de semana nós refletimos um pouco sobre o que Jesus falou a respeito, né, do mal que existe dentro do ser humano, não é? Com os fariseus e escribas que haviam questionado a ele porque ele e os seus discípulos não seguiam os costumes antigos, e Jesus depois disse que é do coração que nasce, né, toda sorte de mal. Tendo isso por base, que do coração do ser humano, ou seja, do próprio ser humano em si, do íntimo do ser humano, não se pode extrair coisa boa, eu acho que é interessante a gente refletir um pouco sobre boas obras, que é justamente aquilo que nós produzimos enquanto pessoas. Nós fazemos o bem, ou será que não? Bom, a gente vai refletir sobre isso hoje. Mas o fato é que não dá para falar de boas obras sem que antes nós, pelo menos, reflitamos um pouco sobre o sentido desta palavra santificação, que a gente usa muito no contexto luterano. Muita gente não sabe o que significa, eu espero que isso fique um pouco mais claro hoje, mas a gente sempre usa esse paralelo, né? Justificação e santificação, e essas duas palavras parece que ocorrem muito mais na época da Reforma, não é? E daqui um mês e pouquinho, a gente vai estar comemorando novamente, né, a Reforma Protestante, a Reforma Luterana. E essas palavras com certeza serão mencionadas aqui ou ali. Bom, mas o que significa justificação? Antes de tudo, a gente tem que entender que dentro deste termo justificação está imbuído, está embutido a ideia
de que Deus faz determinada coisa para que nós sejamos santos diante dele. Nós não somos perfeitos, nós sabemos disso, somos pecadores e por causa disso deveríamos ser condenados. No entanto, Deus é misericordioso e concede, então, um jeito, um remédio para nos tornar santos para ele. E como ele faz isso? Através do seu Filho Jesus, do sacrifício de Jesus em nosso favor. E por causa da fé que nós temos em Jesus, Deus nos enxerga como justos. E todo este processo que faz com que Deus nos veja como pessoas justas, ou seja, pessoas santas, diante dele, é chamado de justificação. No entanto, paralelo a esta ideia de justificação, ou seja, de Deus nos ver como pessoas santas, existe esta outra palavra, né? Santificação. E o que significa santificação? Ora, santificação num sentido amplo, não é? Significa aquilo que é próprio da justificação, ou seja, Deus nos tornar santos. E esta palavra, por exemplo, aparece, né, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, a segunda carta, no capítulo 2, versículo 13, que diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus escolheu vocês desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Aqui a gente percebe que a palavra santificação, ela é um sinônimo de justificação, mas é num sentido amplo. O que isso tem a ver com boas obras? Ora, preste atenção numa coisa, antes de tudo. E isso tem que ficar claro dentro de nós. O ser humano não pode fazer nada para agradar a Deus por si só. Certo? Ou seja, nós não conseguimos atingir o objetivo de Deus de santidade perfeita através daquilo que nós fazemos. Ou seja, das nossas obras, das nossas boas obras. No entanto, revestidos de Jesus Cristo, com o Espírito Santo que habita em nossos corações, Deus nos vê como justos e também nos auxilia, nós que somos justificados, nós que somos vistos como santos para Ele, Deus nos ajuda a mudarmos o nosso estilo de vida. Através do arrependimento, nós reconhecemos onde falhamos e, pela fé que existe dentro de nós, o Espírito Santo nos molda a fim de que possamos corrigir os nossos erros e seguir uma vida em conformidade com aquilo que a palavra de Deus ensina. E aqui, irmãos, está a ideia, né, de santificação num sentido restrito. Mas antes, vamos ver também a passagem de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos, né, nós cristãos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui, de novo, a palavra santificação é usada num sentido amplo, ou seja, que também engloba essa ideia de justificação, de Deus nos ver como justos. Os cristãos são chamados de santos, inclusive em Romanos 1,7, também 1 Coríntios 1, versículo 2. Tudo bem, mas a palavra santificação, que tem a ver com boas obras, que é o tema deste estudo, a gente quer estudar no seu sentido restrito, no seu sentido mais curto, mais próprio da palavra.
Quando um pastor, de repente, fala a palavra santificação, ele quer dizer exatamente isso aqui, né? Que a gente vê, por exemplo, em Romanos 6, versículo 22. Diz assim: agora, porém, libertados do pecado, ou seja, justos para Deus, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Aqui a gente percebe que Paulo já está falando de santificação num outro sentido. Num sentido mais próprio, mais restrito. Essa é a palavra, né? Também em Romanos 6,19. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Santificação, num sentido restrito, é aquilo que o cristão pratica, de acordo com a vontade de Deus, movido pelo Espírito Santo. Para a salvação? Não. Mas porque um coração onde o Espírito Santo opera, a fé, justamente por ter passado por um processo de arrependimento, de contrição, e depois de consolo mediante o Evangelho, onde existe agora um novo homem, um novo ser, que é produto da obra do Espírito Santo, é impossível que um cristão, né, que uma pessoa seja chamada de cristã e ela não pratique boas obras. E aí que está o ponto. Não é para a salvação. Para a salvação depende de Cristo, da obra que ele fez na cruz. Mas o cristão, sim, olha para a lei de Deus hoje com amor. O cristão olha para a lei de Deus como uma instrução para ele. E tem prazer nisso. O cristão tem prazer na palavra de Deus. E por isso ele deseja seguir a vontade do Criador. E é este processo que acontece depois da nossa justificação, ou seja, depois da nossa salvação, melhor dizendo assim, né? Eu acho que fica mais claro, né? Depois de Deus nos considerar perfeitos para a nossa salvação, em Jesus Cristo, agora ele nos ensina pelo Espírito Santo a fazermos aquilo que ele gostaria que fizéssemos desde o princípio. Será que a gente vai conseguir chegar lá? Eis a questão. Vamos refletir um pouco sobre isso. Mas olha só, duas observações logo de início. Boas obras não precedem a fé, elas não vêm antes da fé. Tal como a santificação não precede a justificação. O que isso quer dizer? Não dá para a gente falar em santificação, ou seja, em boas obras, antes da justificação. Antes de Deus vir ao nosso encontro, nos dar a fé pela palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia, operando a fé em nós, não dá para a gente falar em boas obras sem que o Espírito Santo antes venha ao nosso encontro. Porque senão a gente vai fazer de boas obras um jeito de chegar até Deus. E não é isso que a gente está refletindo. Não é isso. Boas obras nascem da nova natureza. Então, elas são sinônimos deste processo que nós estamos chamando de santificação. Certo? Entenderam a diferença entre justificação e santificação? Justificação, aquilo que Deus faz por nós, a fim de que sejamos considerados justos para Ele, perfeitos para Ele. Isso é justificação. Santificação é aquilo que nós, agora justificados, ou seja, agora tendo fé em Jesus, é aquilo que o Espírito Santo faz em nós e nos ajuda a olhar para a palavra de Deus com carinho, com atenção, para buscarmos seguir a vontade do Pai.
Como eu já disse para vocês que é o Espírito Santo quem está trabalhando, eu acho que essa pergunta já é respondida de cara, né? Quem efetua a santificação? Ou seja, quem faz a santificação? Quem está por trás? É Deus quem cria a fé e produz a santificação. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 a 24. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. É Deus quem opera tanto a justificação como a santificação. Em um, ele nos diz: vocês estão perdoados, vocês são considerados perfeitos diante de mim por causa do meu filho. E no outro, ele nos molda pelo Espírito Santo, a fim de parecermos com Jesus naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, naquilo que está diante de nós. É aquela velha reflexão: o que Jesus faria? É isso que o Espírito Santo trabalha em nós agora, meus irmãos. Mas assim, apesar de que tanto a justificação como a santificação tem a sua... o trabalho de Deus, a justificação sendo completamente de Deus, na santificação existe também uma colaboração de nós. É um mistério. Eu não saberia explicar para vocês como isso acontece. Mas o Espírito Santo trabalha de tal forma em nós que este novo ser que habita dentro de nós, este novo homem, também tem vontade para o bem. Mas vejam só, não é pela velha natureza que nós temos essa vontade de fazer o bem, e sim pela nova natureza. Porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Que isto fique claro. Acho que vale a pena, sim, a gente olhar o texto de 2 aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 2 aos Coríntios 6, versículo 1, diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Que diz Paulo? Nós, na qualidade de cooperadores com ele, trabalhando junto. Vejam, o apóstolo Paulo não teve receio de usar uma palavra como essa, cooperar com Deus. Só que aqui ele não está falando de salvação. Ele está falando unicamente daquilo que é próprio de um cristão fazer. No caso dele ainda, de evangelizar. Ele está auxiliando o Espírito Santo. Vejam só. Pensem assim, que bênção é poder concluir desta maneira. Deus não precisa de nós, para nada. Ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas ainda assim ele nos usa. Ele nos usa para fazer o bem ao mundo. O primeiro grande bem, para evangelizar, para dizer que Cristo pagou por todos os nossos pecados e hoje nós podemos ser considerados justos diante de Deus. Este é o primeiro grande bem que nós fazemos, cristãos. Mas existem vários outros bens, como ajudar o próximo nas suas necessidades corporais. Deus poderia fazer isso? Não, mas ele colocou a igreja para cooperar com ele, para ajudá-lo neste processo. E o porquê disso? Porque ele nos considera amigos dele.
Esta é a beleza do cristianismo. O nosso Deus é um Deus presente. É um Deus que nos traz para perto dele e diz assim: olha, eu te amo tanto que não apenas você agora vai ser considerado um amigo para mim, mas eu quero que você me ajude a fazer o que eu idealizei para o mundo. Eu quero que vocês trabalhem junto comigo, aqui do meu lado. Percebam que beleza é podermos refletir assim. Quem toma a iniciativa é sempre o Espírito Santo na santificação, certo? É o Espírito que habita em nós. Também lá na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5. Como eu já estou com a carta aberta, acho que vale a pena ler, né? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Certo? Tanto a justificação como a santificação são coisas que Deus opera. A justificação ele opera sozinho. Mas na santificação, apesar de iniciar este processo pelo Espírito Santo, ele agora nos coloca também para trabalhar junto com ele. Ok? E o que a gente fala, então, sobre as boas obras com as pessoas que não creem, né? Sobre as pessoas que não creem. Essas coisas boas que os pagãos fazem podem ser vistas como realmente boas diante de Deus? Olha, antes de mais nada, a gente poderia refletir de boas obras, não no sentido teológico ainda. Vamos pensar apenas na questão das obras puramente externas, ou seja, as obras civis, as obras que um cidadão faz, que uma pessoa no mundo faz, que uma pessoa que tem algum tipo de como eu poderia dizer, uma pessoa honesta, né? Uma pessoa íntegra neste mundo, né? Ainda que não seja cristã, ela olha para o direito, ela olha para os códigos que existem e diz assim: olha, eu vou me deixar ser governado e vou respeitar estas leis, porque eu acho que isto gera ordem no mundo, né? O mundo fica mais organizado. Né? Então, existe essas obras vindas desse aspecto civil, né? Do aspecto de nós enquanto cidadãos. E por que existe esta ideia, mesmo no mundo pagão, mesmo fora do cristianismo, de respeitar uma determinada moral, uma linha de coisas a serem, como é que eu poderia dizer, de serem consideradas dignas de respeito. Por quê? Porque existe a lei de Deus escrita no coração. Paulo, não vamos ler essa passagem, mas vocês podem abrir as suas Bíblias, pausar o vídeo, inclusive, e refletirem um pouco na carta aos Romanos, capítulo 2, 14 e 15. Lá o Paulo diz que os pagãos fazem coisas que Deus ordenou que fizéssemos, que são coisas boas, ou seja, que vivessem conforme a vontade de Deus em até um certo ponto, porque existe a lei de Deus gravada no coração de cada ser humano. É por isso, inclusive, que nós podemos concluir que todas as pessoas sabem que um dia vão ser julgadas, vamos dizer assim. Existe algo dentro de nós que nos culpa quando cometemos um pecado, que nos coloca de consciência pesada. E é isto a causa, porque a lei de Deus está escrita no coração de todas as pessoas. Obviamente, por causa do pecado, ela ficou manchada.
Nós não conseguimos mais refletir perfeitamente naquilo que Deus gostaria que fizéssemos. Mas algum resquício da lei que sobrou, mesmo depois da queda, isto ainda existe. E é isto que regulamenta, que leva sociedades que de repente nunca conheceram a Bíblia, a Escritura, a andarem conforme a própria palavra. Reflitam mais sobre isso. Ou podem conversar comigo também, em outra ocasião, e a gente poder debater essas questões. Né? Mas os pagãos, então, fazem obras externas. Ou seja, dentro deste aspecto, desta esfera civil. E assim, nós também sabemos da Escritura, né, que Deus abençoa tanto justos como injustos, crentes e descrentes. Será que ele poderia recompensar, então, um ímpio por esse ímpio ter feito alguma coisa considerada boa diante de nós, por exemplo, de nós seres humanos, né, no mundo? Por exemplo, uma pessoa, um policial, por exemplo, que talvez não creia em Deus, né, em Jesus, mas que de repente salvou uma pessoa num momento trágico, talvez um bombeiro que não, talvez não creia em Jesus, mas ele tirou uma criança de uma casa pegando fogo. Será que Deus poderia recompensar essas pessoas que não são crentes pelas obras que elas fizeram? Bom, isso depende de Deus. É conforme a vontade dele. Só que eu gostaria que vocês pensassem teologicamente. Será que estas obras que este policial fez, que este bombeiro fez, podem ser de fato consideradas boas num sentido bíblico da coisa? Não. Por quê? A resposta é até simples, se a gente pensar bem. Não pode ser considerado uma boa obra porque ela não partiu de uma pessoa justificada. Ou seja, ela partiu de um pecador. Ou seja, aquilo que um pecador faz, em última análise, é pecado. Por quê? Porque não foi feita com base em santidade, mas com base em pecado. Ainda que o aspecto externo da coisa seja de uma boa obra, o resultado seja bom, esta obra não partiu de uma pessoa santa. E, portanto, é pecado. Conseguiram entender isso? E se aquele policial, e se aquele bombeiro fossem cristãos e salvassem pessoas ali? Aquelas obras poderiam ser consideradas boas diante de Deus? Sim. Porque elas partiram de pessoas santas. Num processo de santificação. Tá um pouco confuso? Eu vou repetir. Aquilo que um pagão faz, aquilo que uma pessoa que não crê em Jesus faz, não pode ser considerado bom. Porque aquela pessoa não está revestida de santidade, ela não tem santidade em si própria. Ainda que o aspecto externo da sua obra seja bom. Mas um cristão, aquilo que um cristão faz, advém, nasce da santidade de Cristo.
que o reveste. Aquilo que um cristão faz, ainda que aos nossos olhos, meus irmãos, seja a mesma coisa que um pagão faz, aos nossos olhos seja bom, apenas a obra do cristão pode ser, diante de Deus, considerada boa. Por quê? Porque partiu de uma pessoa santa. Santa por quê? Porque a santidade dependeu dela, então ela construiu... Não, não é nada disso. É santa por quê? Porque ela tem fé em Jesus. E Jesus é quem nos faz sermos considerados santos para Deus. Entenderam? Que a pessoa de Jesus é a base para nós identificarmos quem pode ou não fazer uma boa obra para Deus? Apenas o cristão pode fazer isso. Porque no fim das contas, é como se Jesus estivesse fazendo. Porque Jesus está em nós, com o seu Espírito Santo. E nos dá esta condição de sermos vistos por Deus como perfeitos. E é por isso que Deus aceita o que nós fazemos. Até com uma ideia de sacrifício de louvor, um sacrifício de gratidão. Uma boa obra que decorre da nossa gratidão. E é exatamente esta ideia, né? As obras dos pagãos e dos cristãos, apesar de terem essa mesma aparência, depende da pessoa de Jesus. Se Jesus está ali, então ela pode ser considerada boa. Se Jesus não está ali, então é pecado, independentemente do que pareça aos nossos olhos. Mas que fique claro, né? As obras dos pagãos e dos cristãos, tanto uma quanto a outra, não atingem o objetivo da lei. Deus requer perfeição em tudo que nós fazemos. Mas não conseguimos chegar na perfeição. Não conseguimos. E é apenas por causa de Cristo que somos vistos por Deus como santos. Porque mesmo neste processo de santificação, a gente não consegue chegar lá, naquele ponto onde Deus olha para nós e dá um 10. Foi exatamente isso que eu quis. Se depender de nós, não. Deus só nos dá um 10 por causa de Jesus. Tá? Fique claro. Tanto a obra do cristão como do não cristão, obviamente, não atingem o objetivo da perfeição, que é aquilo que a Bíblia requer de nós. E é justamente por isso que a gente não pode se orgulhar das nossas obras. Lembra daquela passagem de Paulo, né? Efésios 2. Para que ninguém se glorie. Romanos 15, 14. E eu mesmo, irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade. Veja, as obras dos cristãos, mesmo sendo imperfeitas, são chamadas de boas por Deus. Deus vê bondade em nós, por causa de Cristo, mas vê. O sangue de Jesus torna perfeito o que é imperfeito. Nós não conseguimos atingir a perfeição naquilo que nós fazemos, mas Deus nos vê através de Cristo e por isso enxerga que tudo aquilo que fazemos é perfeito. Interessante, não é? Graças a Deus. E Deus recompensa as boas obras dos cristãos. Não podemos concluir, sem dúvidas, que Deus vai sempre recompensar a obra que um não cristão faz. Não dá para dizer. Mas Deus é misericordioso, e quem somos nós para dizer não a esta possibilidade? Deus faz aquilo que Ele quiser. Mas, especialmente para os cristãos,
Deus diz que ele recompensa as suas obras. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. 1 Coríntios 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Até mesmo na terra, Deus já nos recompensa, por causa do nosso trabalho. E na eternidade também Deus vai recompensar. Vamos abrir também 1 Timóteo 4, 8. 1 Timóteo. Timóteo 4, 8. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e a de que há de vir. O exercício físico tem algum valor, ou seja, num plano de baixo, pensem, o que vocês fazem gera algum fruto. Mas o que vocês fazem enquanto cristãos geram frutos para a eternidade. Leiam também Mateus 5,12 e Lucas 14. Jesus fala até sobre o galardão, né? Sobre a recompensa que existe para aqueles que andam conforme a vontade de Deus, para os cristãos. Mas assim, por mais que tenhamos sido bons, por mais que tenhamos seguido os conselhos de Deus na sua lei, colocado em prática em nossas vidas, será que nós podemos exigir de Deus uma recompensa mesmo? Não, nós não podemos exigir nada de Deus. Lembrem-se, tudo aquilo que nós fazemos é considerado perfeito apenas por causa de Jesus. Apenas porque temos fé, porque nós não conseguimos atingir perfeição naquilo que nós fazemos, pensamos ou não fazemos também. Nós não conseguimos atingir perfeição. Deus nos vê como justos apenas por Cristo, pela lente de Cristo. Então, existe o aspecto da graça aqui. Nós temos que entender que tudo o que Deus concede para nós tem a graça envolvida. É por amor. Não é uma barganha. Eu faço e Deus me dá. E se Ele não me der, eu tenho o direito de cobrar. Não é isso. Nós não temos. Por favor, nós não podemos ter essa audácia de cobrar de Deus por uma coisa que Ele nos deu antes. Que Ele nos favoreceu antes. Mas ainda assim, Ele promete nos recompensar. Por quê? Porque Ele é um Deus bondoso. Apenas por isso. Qual é o grande valor das boas obras, meus irmãos? As boas obras são necessárias para Deus? Ou seja, nós podemos entender que agradamos a Deus com as nossas boas obras para a salvação? Não. Deus não requer boas obras de nós a fim de sermos justificados, a fim de sermos considerados santos para Ele. Não. A única boa obra que Deus quis neste mundo a fim de curar todos os seres humanos foi a obra de Cristo. Esta sim é a boa obra perfeita, mais grandiosa que este mundo já viu. A obediência de Jesus na cruz é a grande boa obra que a humanidade já pôde presenciar, já pôde testemunhar. E é esta obra que santifica o mundo. Para Deus? Não. As boas obras não são necessárias para Deus. Mas o próximo precisa delas. E aqui entra a santificação.
Aquilo que a gente faz, nós não podemos olhar para Deus e falar: Deus, eu estou te entregando. Não, não é isso. É para o próximo que nós fazemos. Deus não precisa de boas obras. O próximo, sim. O próximo precisa da nossa ajuda. E nós vamos ao encontro, movidos pelo Espírito Santo, que nos chama a ser como Cristo. Pequenos cristos, diria Lutero. Não é possível alcançar a perfeição na santificação. Não é possível. Apesar do conselho de Paulo, devemos crescer em tudo em Cristo a partir do amor e também de deixar a velha natureza. O mesmo Paulo, o mesmo apóstolo diz em Romanos 7, versículo 19: o mal que não quero, esse faço. Não é possível alcançar perfeição na santificação. Nós somos considerados perfeitos apenas no que diz respeito à justificação, aquilo que Deus faz por nós em Cristo. Mas aquilo que agora parte de nós, isso nunca vai ser perfeito. É visto como perfeito por Deus porque Jesus está conosco. Mas se a gente considerar a obra pura e simples, ela não é perfeita. E nós nunca vamos chegar na perfeição enquanto vivermos. Por quê? Porque ainda existe o velho eu, o velho homem dentro de nós. É a carne. E a carne milita contra o espírito, ela batalha contra o espírito. Existe uma luta dentro de nós, onde nós queremos fazer o bem, mas algo dentro de nós muitas vezes nos puxa para o pecado. Este é o velho homem. E o que devemos fazer com o velho homem? Dar ouvidos a ele? Claro que não. Devemos nos aproximar da palavra, nos aproximar da igreja, a fim de encontrarmos forças para derrotar este velho homem toda vez que ele quiser nos puxar para o pecado. Nós não conseguimos atingir a perfeição, mas estamos caminhando sempre num propósito de chegar lá. Ainda que saibamos que não conseguiremos, o nosso propósito sincero é de atingir a perfeição. Entenderam o que eu quero dizer? É a nossa vontade. Eu gostaria de ser perfeito, vocês não? Eu gostaria de agradar a Deus perfeitamente. Mas quando eu cometo um pecado, eu quebrei toda aquela esperança que eu tinha de ser perfeito. E o que eu vou fazer agora? Vou chorar? Vou me lamentar? Claro que não, eu vou olhar para Cristo. Eu vou olhar para aquele que morreu por mim, que perdoou o meu pecado e que me dá uma nova oportunidade de fazer o que é certo. E assim acontece esse processo de santificação renovada. Compreendem? É isso que acontece dentro de um cristão. O mal que não quero, esse faço, infelizmente. No entanto, a gente batalha contra o mal. E não dá chance ao erro. Não vamos brincar com Deus. Deus é misericordioso. E Ele também é justo. E se Ele perceber que nós estamos brincando com Ele, com coisa séria, Ele vai cobrar isso de nós. Não existe essa ideia de que hoje nós somos perdoados e então podemos fazer o que nós bem entendermos. Leiam toda a carta aos Romanos. Vocês vão perceber que com Deus não se brinca. Mas Ele é amoroso e perdoa um coração arrependido e que deseja fazer o bem. Em Cristo. Então, é a fé que nos coloca nesta condição de fazer aquilo que Deus deseja. É por causa da fé que Deus nos vê como perfeitos em Cristo. E é também por causa da fé que agora Deus, pelo Espírito Santo,
molda os nossos corações a fim de parecermos com Jesus naquilo que fazemos e pensamos. A fé opera no amor de Jesus, pelo amor de Jesus e por causa do amor de Jesus. E ela opera em favor do próximo. Nós que somos salvos por Jesus, agora temos amor pelo próximo, pelo mundo, pela natureza. E nós colocamos esse amor em prática. Em resumo, isto é o que é boas obras. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Desenvolver a salvação. Entenderam o que o apóstolo Paulo quer dizer? Significa o quê? Trabalhar para sermos salvos? Não é isso. Não é isso. Desenvolver a salvação é no sentido de aquilo que nós fazemos a partir da salvação. Nós já temos a salvação em Jesus, não precisamos fazer nada. Mas o nosso próximo precisa de nós. E os cristãos, por causa do amor, a fé que opera no amor, olha com clemência, olha com misericórdia, com compaixão. Tal como Deus agiu conosco, nós agimos em favor daquele que precisa da nossa ajuda, do nosso auxílio. Certo, meus irmãos? É isto que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso. É um tema denso, como vocês perceberam. Bastante teologia envolvida, bastante reflexão. Mas a igreja precisa pensar sobre esses assuntos. Vocês não acham? Como eu disse no nosso último estudo, havendo qualquer tipo de manifestação, de questionamento, ponderação, comentários, por favor, podem entrar em contato comigo e eu terei o maior prazer em conversar com vocês a respeito de qualquer coisa que tenha sido falado aqui nesse estudo. No mais, desejo sobre vocês as mais ricas bênçãos de Deus, que o nosso Senhor Jesus sempre esteja ao lado de vocês para os consolar em todos os momentos que vocês precisarem, né? E que também o Espírito Santo, partindo desta ideia de que hoje nós somos filhos de Deus, amados de Deus, purificados por Jesus, que o Espírito Santo também nos faça, né, faça com que vocês e a mim também, que nós possamos entrar no mundo e fazermos a diferença. Colocarmos a lei de Deus, a vontade de Deus, nos 10 mandamentos em prática, em favor do nosso semelhante. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor. Jesus os acompanhe. Amém.